Voa, 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 minha borboleta linda. Como você está? Vamos dar início à nossa live. Vamos compartilhar. Olá. Vamos compartilhando. Ó, minhas borboletas estão chegando, já estão voando aqui, que maravilha! Coisa boa! Boa noite, vão dando um oizinho quem está aí. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Boa noite, Márcia. Tudo bom? Marcelo já tá por aí, daqui a pouco a gente já chama. Então, gente, o que será que uma bruxa e um mago têm para falar para vocês essa noite? Que maravilha, que maravilha! Olha, a gente já está com bastante gente assistindo. Boa noite, Clarice, tudo bom? Viu como tu vai conseguir? Que legal, gente, que legal! Quem mais está por aí? Vamos dando um oizinho. Marcelo já está por aí, legal. Daqui a pouco eu já te chamo. Quem mais? Coisa boa a gente poder conversar com vocês nessa noite. Cleusa, tudo bom? Que bom te ver, que bom que tu tá aqui também. Coisa boa. A minha lista de transmissão hoje das mensagens que eu mando para as meninas pela manhã, eu coloquei que quem não tivesse aqui eu ia colocar no meu caldeirão, hein? Então teve gente que gostou da ideia, mas eu quero ver. O que nós vamos inventar hoje? Quais são os feitiços? Quais são as magias que nós vamos ensinar? Nós vamos compartilhar com vocês essa noite. Paulo, boa noite. Valdomiro também, boa noite. Que bom tê-los aqui. Denise, que legal! Ótimo, ótimo, ótimo. Que bom ver vocês todos aqui. Que maravilha, gente. Esperando um pouquinho, mas a gente já vai começar. Mais uns 2 minutinhos. Beijo, Clarice. Boa noite, Ricardo. Isabel, boa noite. Gente, que maravilha, que coisa bem boa falar com vocês. Poder vê-los essa noite, nesse momento, né, que a gente tá tão... Ah, escapou do caldeirão, Denise, isso mesmo, viu só? Roberta, linda. Pois então, né, minha bruxinha linda tá legal. Cheia de aprendiz hoje aqui, Marcelo. Bastante. Elaine de Curitiba, que maravilha, que coisa boa. Gente, que maravilha. Vamos lá. Marcelo, tu consegue entrar aí, que eu já tentei te chamar aqui e não tô conseguindo. Justine, boa noite, minha querida. Vamos ver aqui. Deixa eu olhar aqui no Note rapidinho. Vamos ver se eu tô... Iriel, legal. Deixa eu aceitar aqui. Tu consegue chamar aí, Marcelo? Eu não tô conseguindo. Vamos ver. Vamos aceitar aqui. Só um pouquinho, gente. Vamos ver.
Oi, Ah, Raquel. achei, meu mago. Eu acho que tu tava que nem o mestre dos magos, né? Na melhor hora tu some. Mais ou menos isso. Só assistindo o pessoal chegando aí. Boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo aí com a gente. Nesse momento que a gente planejou tanto. E tem muita coisa boa para vir por aí, né? Tem bastante coisa boa. Eu fico tão feliz de ver todo mundo aqui. ah, assim, as pessoas que a gente está há mais tempo sem poder se ver, sem poder falar nesse momento, né? Então é tão bom esse contato, não é porque a gente está um do ladinho do outro ou está a 1.000 quilômetros de distância, como eu estou aqui em Florianópolis, né, que a gente vai deixar de emanar essa energia, de dar esse carinho, né, dividir um pouco desse carinho que faz tão bem para nossa alma, né? Já tem recadinhos chegando ali. Ó, igual Não o foi mestre sem dos querer a magos, foi piada, sem não, querer a Ricardo. piada. E assim, ó, é muito legal a gente falar sobre várias coisas que a gente comenta entre nós. Nos últimos dias a gente conversou praticamente todos os dias e a gente fala tanta coisa entre nós e ficou aquele, para vocês que estão aí assistindo, ficou aquele negócio, cara, vamos compartilhar isso com as pessoas, vamos falar para elas, vamos botar para fora, que nem se diz, esse manancial de conteúdo e de coisas que a gente vem buscando há tanto tempo e que de repente alguma coisa vai ser importante para essas pessoas. Então, o nosso intuito de hoje é trocar algumas ideias com vocês, trazer algumas coisas e fica à vontade, né? Já tomando parte da live da Raquel, fica à vontade para vocês colocarem o que vocês querem perguntar para nós. Porque muitas vezes É, quando as pessoas olham para nós e veem o jeito que a gente vive, o jeito que a gente trabalha, algumas coisas assim pontuais, fica um monte de interrogação. E pode saber, sim. e pode ter certeza, vocês que estão aí nos assistindo, acontecia exatamente a mesma coisa com a gente quando eu olhava para o Sadhguru há mais de 20 e poucos anos atrás. Cara, como é que esse cara é tão tranquilo assim? Como é que esse cara vive, velho? Então eu queria entender, assim como de repente vocês querem entender. Então tá aberto aí as perguntas, As né? Sejam elas perguntas, quais forem, a gente está aqui para conversar, para exatamente. refletir, porque quando a gente pensa juntos, todos nós evoluímos de alguma forma. É isso que eu acredito. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, que a live não é da Raquel, né? Ela está acontecendo aqui pelo meu perfil, mas é uma live Sim, nossa, né? Onde a gente é está verdade. unindo aí o nosso conhecimento, a, a nossa força para compartilhar, né, com todo mundo. E eu vou pedir para Exatamente. quem está aí, clica ali, compartilha com quem você gostaria, porque nós vamos ter muitos assuntos muito bacanas nessa noite. Nós não vamos falar de coisas ruins, nós vamos falar somente de alegria, de felicidade e de saber como, num momento como esse, a gente pode estar assim, sorrindo, feliz, né? E emanando essa energia positiva para todos com que a gente fala, né, Marcelo? É isso Essa aí. tal felicidade, Marcelo, essa tal felicidade, que não é aquela música, né, de saudade, mas essa tal felicidade, o que ela representa na nossa vida, na tua vida primeiro e depois na minha. O que é essa tal felicidade? Quando se fala em felicidade, a gente vai por um caminho muito tortuoso, muito diferente, muito enigmático para cada um de nós. E agora, eu gosto quando fazem perguntas assim, porque daí vem aquele entusiasmo, né? O enteos, o Deus dentro de ti, daí começa a falar tudo que a gente fala. E felicidade, para mim, ficou muito claro ao longo da minha vida. Felicidade é uma coisa que a gente busca incessantemente. Todos nós queremos ser felizes em alguma coisa, ou feliz na vida, ou feliz no relacionamento, ou feliz no trabalho. E a gente se esquece de uma coisa: nós fomos ensinados,
fomos ensinados, ou melhor, fomos formados, né? Formados. Ao longo do tempo, nós somos colocados em formas e essas formas nos dão um parâmetro de vida. E daí sempre dizer assim, se você for feliz no amor, você não pode ser feliz, não pode... Foi feliz no amor, aí aquela história, vai ser feliz no emprego? Não, não vai ser. Alguma coisa vai faltar. No jogo Ou também se não. você é muito feliz no seu emprego, né, nos relacionamentos que você tem, você vai ser pobre, né? E, Uhum. cara, ao longo do tempo a gente começa a entender que são todas as crenças que ficam lá enraizadas na nossa primeira infância. E essas crenças são as nossas formas, que não tem nada de errado, são coisas que passam de gerações em gerações, e a gente começa a entender que a gente sim pode ser feliz, a gente pode sim ter um corpo saudável, a gente sim pode ter um relacionamento legal, a gente sim pode ter dinheiro, e que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas felicidade em si, e a gente baseia a nossa felicidade muitas vezes nas coisas que estão por vir, né? É aquela viagem que eu vou fazer o ano que vem, é a minha formatura daqui a 2 anos, é o que eu estou fazendo hoje que vai ter um reflexo daqui a 3, 4, 5 anos. Então a nossa felicidade, muitas vezes, na grande maioria dos casos, ela é proporcional a um porvir muito distante da nossa realidade atual. E o que eu aprendi, porque a pergunta foi muito direta, né? O que eu aprendi? Eu aprendi desde sempre que a felicidade, e aqui parafraseando Clóvis de Barros Filho, é um instante que vale por si só. Por que um instante que vale por si só? Se você se recordar na sua vida lá, vai ter um momento da sua infância que você brincou com seu pai, brincou com a sua mãe, com o seu tio, com a sua dinda, com o seu dindo, sei lá, com o seu irmão, com a sua irmã. Aquele momento que você brincou assim e que vem à sua memória muito latentemente, que era um dia que você queria repetir. Era aquele dia que você queria mais um pouco. Você foi feliz. Naquele momento, naquele instante. E eu me recordo, e eu falo isso lá no Conexão, a Raquel já sabe que participou comigo de vários e vários e vários conexões, e a gente chegou a ao longo do trajeto de quase 10 anos do Conexão, mais de 1.500 pessoas que passaram pelo Conexão, e eu falava sobre essa história. Eu estava jogando bola com meu pai num sábado de tarde, tinha um sol, numa quadra de areia, a gente jogava bola. E aquilo ali eu queria que durasse para sempre, porque eu estava jogando bola com meu pai, eu estava feliz, faceiro, né? E daí eu queria que no outro dia isso se repetisse. Ali naquele instante eu fui feliz, muito feliz. E eu queria que no outro dia se repetisse. E daí a gente aprende também que ao longo da vida a gente pode fazer vários momentos em que a gente é feliz e a gente repetir essa felicidade, essa pseudo-felicidade. E a felicidade, ela brota de dentro e não tem muito a ver, na minha visão, com o que tem de fora. Claro que é muito legal, você vai estar sorrindo aqui, né, no Rio Grande do Sul, ou lá na França, né, ou na Rússia, ou no Japão, do outro lado do mundo, né? Mas depende muito da tua vibe, depende muito da tua energia, do como é que você vê as coisas da vida. E esse que é o importante, você vai ser feliz na sua vida quando você entender de verdade que a felicidade é uma coisa que brota de dentro e não tem nada a ver com o externo. O externo vai ajudar a potencializar a tal da tua felicidade, mas a felicidade brota de ti. E é óbvio, nós somos seres humanos, vai ter dias muito bons, vai ter dias que não vão ser tão bons assim. E vão sim ter dias ruins. O problema é como você lida com os dias ruins. Como você vê as coisas, como você encara os desafios. E aqui eu vou pegar uma coisa bem simples. Ontem, quando eu cheguei em casa, só para terminar aqui, e daí a gente fazer um fechamento da felicidade, que eu sei que tu já está com vontade de falar, e eu falo demais mesmo, né? Eu cheguei ontem em casa, de tardezinha, aí abri a geladeira, sabe, tudo de gelado lá, tudo quente lá dentro. Eu disse, ué, o que houve? Queimou a minha geladeira. Bah! Aí é aquela história, tu tem duas soluções nesse momento. Ou tu te desespera, te descabela, e no meu caso eu não tenho como ficar descabelado, né? Ou você procura uma solução. Daí diz assim, bom, eu tenho um isopor ali em cima, eu vou comprar uns gelo, que eu tinha carne congelada e umas coisas lá, vou botar no gelo e daí amanhã eu resolvo, sabe? É como tu encara as coisas, velho. Isso não me tirou o meu equilíbrio, não tirou a minha paz, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer um monte de coisa, quer dizer,
Aí é que tá, como tu encara a tua vida? A maneira como você encarar a tua vida é exatamente proporcional à felicidade que você vai ter com você e a felicidade que você vai gerar nos outros ao seu redor. Felicidade para mim é Exatamente. isso. É, e tu sabe, né, Marcela, aquela coisa, era isso que tu falou lá no início, das crenças que a gente carrega, né? Eu vou contar Uhum. uma história minha. A minha avó sempre dizia assim: quando tu ri muito no dia, num dia, tu chora no outro. E eu me pegava, quando eu começava a rir, estava muito feliz um dia, de repente eu lembrava daquilo, eu me fechava e não ria mais, porque eu tinha medo do que aconteceria no próximo dia. Olha que loucura isso. Mas o que? De tanto a gente ouvir, de tanto a gente ouvir isso, né? E aqui cabe a repetição que geram, né, as nossas crenças, como isso atua na nossa vida. E eu vejo hoje nos atendimentos como isso influencia a tal felicidade de hoje, que cada uma está sentindo, que cada um está sentindo, né? Então, assim, a felicidade estética, como a gente estava falando há pouco, que é aquela coisa assim, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu gosto muito, ontem, essa semana a gente mesmo falava, né? Ah, Raquel, eu lembro quando tu me falava que gostava de tal coisa, queria tal coisa, só por isso, para aparecer, para isso. E hoje a gente dá risada disso, né? E hoje a gente consegue rir disso porque entendeu todo esse processo, né, do que é a felicidade, o que realmente, da onde ela vem, o que acontece na nossa vida. Então, eu acho até um tanto quanto engraçado, porque essa última semana eu sofri até algumas críticas, no sentido assim, tu tá sempre rindo, tu tá sempre feliz, o que é isso? Onde já se viu nesse momento? Calma lá, gente. Como é que, né? Eu não vou, agora eu tenho que chorar porque todo mundo tá chorando? Não, não, não tem isso, né? Então, quem sabe eu te convido para ver no meu mundo, como disseram, que eu tenho um mundo de conto de fadas. Eu quero convidar todas, todas, todas para viver no meu mundo. E eu falo todas porque eu trabalho com as mulheres, né, Marcelo? Mas aqui a gente tem homens e mulheres nos assistindo. Então, assim, todos que venham para o meu mundo, que venham compartilhar comigo essa tal felicidade e descobrir o que, que brota dentro de cada uma. Porque cada uma tem o seu jeito, cada uma tem o seu estilo, as suas mágoas, as suas angústias, onde a gente trabalha isso. Mas, assim, ser grato, né? Eu acho que a felicidade, ela está muito ligada, ela está unida à gratidão, e gratidão é aquele sentimento, né, que muita gente confunde, quando diz assim, ah, eu sou grato por tudo, né? Aí tu diz assim, ah, então eu quero ver tu abrir tua geladeira, não ter nada e teu filho tá do lado passando fome. Tu vai ser grato? Ai, como assim? Tu vai ser grato? Tu tem luz, tu tem energia elétrica, tu tem uma geladeira, tu tem que ser grato. Tu tem que sentir gratidão. A comida vem, ela vem. Alguém vai bater na tua porta e vai trazer, sabe? Então são coisas assim, o exemplo mais que eu gosto de dar para elas é assim, qual que é a primeira coisa que tu faz quando tu recebe a tua conta de luz? Ah, eu abro para ver o valor. Eu disse, tá, e qual que é o valor numérico? O que que isso significa na tua vida? Ah, eu tenho que saber quanto eu vou pagar, coisa e tal. Não, isso vai te gerar angústia, isso vai te gerar uma ansiedade. Agora eu quero que tu pegue a tua conta quando tu receber, põe ela aqui no teu peito e faz um tour pela tua casa. E olha a tua máquina de lavar, olha a tua geladeira, olha a tua televisão, olha o teu celular aqui que tu tá carregando, olha todo o banho quente que tu toma no inverno. E daí tu vai olhar tudo e vai agradecer primeiro. Eu te garanto que tu esquece até de abrir a conta, porque aquele valor numérico não vai ter mais significado. E tu vai pagar aquilo assim, ó, sem se preocupar, né? Então, aí brota gratidão, daí brota felicidade, uma coisa vai sendo ligada à outra, a gente vai quebrando crenças, a gente vai entendendo as coisas que acontecem na nossa vida, né? Deixando que a gratidão, deixando de lado aquela gratidão estética, que é a gratidão de rede social, né? Onde está todo mundo, modinha, todo mundo fala gratidão, 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 é a gratidão estética, né? Deixa de ser também uma gratidão passiva, que é aquela que a gente só agradece quando alguma coisa boa acontece na nossa vida,
né? Para se tornar uma gratidão ativa, que é aquela gratidão que tu acorda de manhã e tu já acorda feliz e tu já acorda sorrindo porque tu acordou. Não precisa motivo maior para ser feliz, para ser grato, do que tu acordar de manhã, né? Então, hoje E no parece tão meio dessa óbvio loucura, pra gente, né? No meio dessa loucura toda. e no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, tem uma coisa que também é importante a gente salientar. A gente precisa ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente está batalhando na nossa vida, mas a gente precisa ter uma insatisfação coerente com a nossa visão. Uma insatisfação de olhar para o horizonte e querer algo mais. Querer algo mais. E isso também tem a ver com felicidade. Aqui eu notei uma coisa enquanto você estava falando, que é aquela história. Uhum. Aí vem uma pergunta-chave para todos nós que estamos aqui. Você está sendo o que dá para ser ou você está sendo bom mesmo com você, com a tua vida, com os teus relacionamentos, com a tua vida profissional? Tu está sendo o que dá para ser ou tu está te empenhando mesmo? Tu está dando... Ninguém consegue ser 100% de um dia para o outro, mas todo mundo consegue ser 1% melhor de um dia para o outro. Então, daqui a 100 dias, você vai ser o dobro melhor do que você foi hoje. Então, isso é muito claro. Quem está fazendo as coisas assim, ó, por fazer, quem está fazendo o que dá para fazer, inventando desculpas para sua vida, um vitimismo, sabe? O que acontece? Os resultados são exatamente proporcionais. Porque gratidão você vai vibrar numa frequência muito acima e a insatisfação, né, o mimimi mesmo, sabe? Aquela chatice aguda que você carrega, essa chatice tá batendo lá embaixo. Então, é aquela história, mas eu sei disso, saber e não fazer, não aplicar na sua vida, e é isso que a gente fala sempre, né? Não E a adianta gente nada. vem falando há muito tempo sobre Sim. isso. Velho, aplica na tua vida, pega um conhecimento, aplica, pega outro, aplica. Aí é que tá. A grande maioria prefere ser o que dá para ser, né? Pois é, a vida é assim mesmo. Pois é, mas e o emprego, como é que tá? O emprego tá mais ou menos, tá? E você vai E continuar entra lá, entra né? também na questão do efeito manada, né, Marcelo? Que assim, ó, Sim. é aquela egrégora que está formada agora. Eu digo que é a nuvem negra, né, que está sendo, tá formado, tá agora, e as pessoas batem ali e ali ficam, elas se conectam com aquilo ali de tal maneira que elas não conseguem visualizar o sol acima da nuvem, né? E quando eu brinco com as meninas, às vezes eu disse, olha, a gente tem que estar lá em cima, a gente tem que visualizar o sol e olhar para baixo, e daí sim ajudar, né, no que a gente pode ajudar. Deixa eu ler uns comentários aqui. E o, A sim. Roberta é E incrível. Pode falar. tudo isso, a gente vai falar do Eu efeito quero, eu quero só manada, é ler os aquele negócio, comentários né? que estão chegando. Ler os comentários que estão chegando aqui. Aham. Da Roberta. É incrível como só de ouvir a Raquel falar a gente já se enche de paz. Obrigada. Opa, virei aqui. Viu? É assim, ó, virei. Obrigada, Roberta. Obrigada. As minhas borboletas, elas me enchem de orgulho, né? Cada depoimento que eu recebo, é cada coisa boa. No meio de tanta escuridão, seja luz. É isso mesmo, né? No meio de tanta escuridão, seja luz, né? E como a gente vai ser a luz? Em primeiro lugar, é parando de se vitimizar, é isso mesmo. Quem quiser, uma das coisas que está vindo assim, ó, quem quiser me ouvir, que ouça, né? Porque às vezes a gente precisa perder o filtro com as pessoas, e as minhas borboletas, elas sabem que eu entro de voadora de salto 15. Essa é a minha terapia, né? E elas já sabem disso, né? Então, eu não vou ficar passando a mão na cabeça dela. Não vou, se tiver que ouvir, vão ouvir, sabe? Então, assim, claro, tem como tu fala, tem o que tu fala e como tu fala, né? Então, são as coisas que a gente precisa fazer. Fala. Me diz uma coisa. Ah, Quando tu entra de voadora nas tuas borboletas, né? O que te vem à cabeça? Sabe? eu? Sabe o que que é? É o que que E tu, acontece. né? E daí eu vou falar dos meus mentores, né? Também, que também entravam de voadora em mim.
E daí eu fui aprendendo algumas coisas, porque no primeiro momento a negação ela é muito mais forte e muito mais potencializada por nós mesmos do que o entendimento que aquele caminho que a gente bota para fora verbalmente e não é o que a gente coloca nas ações, ele não tem sentido mais. Só que vai chegar um momento, e eu acredito que todo mundo que está aqui participando e comentando e faça a sua pergunta, a gente quer realmente responder a vocês, tem muito disso. Quando a gente entende que aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente já entendeu, só que a gente não põe em prática por se vitimizar, por se achar que não tem a capacidade de fazer, ou ainda por qualquer motivo que você tenha na sua cabeça. Você ainda não empreendeu, não foi fazer as coisas. E empreender não é só empreender em negócios, é empreender na sua vida. É dar um rumo, um sentido, um propósito para a sua jornada. Não passar em branco. O Benjamin de Israel já falava, a vida é muito curta para ser pequena. Basta que para isso a gente apequene ainda mais a nossa existência. Também. Então, muitas vezes a gente leva essas porradas e a gente vai entender o efeito da porrada muito tempo depois. E aí eu quero te perguntar, Raquel, como que tu entendeu isso ao longo do tempo? Eu só leio um comentário aqui, ó, mas é esse salto que faz a Claro. diferença, viu? Viu? Ela já sabe, né? Bom, falando da Ó, minha, aham, é exatamente nada isso, mais né? forte que uma experiência. Nada é mais forte que uma experiência. E realmente é só a experiência que vai fazer essa transformação, né? E ao longo dessa jornada, né? Da minha jornada, na verdade, eu ralei muito o joelho, né? Eu quebrei muita cara, eu levei muito soco no estômago com o meu mentor aqui presente, né? Que eu, uh, assim como as minhas mentoradas, como as minhas borboletas, elas, da mesma forma, muitas vezes eu queria esganar, eu saía de lá, eu ia para casa, eu chorava, eu dizia, ele está errado, não é possível que seja assim, não é possível que eu tenha que entender dessa forma, que tem que doer tanto, que tem... Isso são anos, né, Marcelo, já há mais de, sei lá, mais de 56 anos, que a gente vem nesse processo e é óbvio que essa semana a gente ainda falou, caía, ficava um mês chorando. Daqui a pouco foi entendendo, caía, ficava 15 dias chorando. Foi entendendo, caía, ficava 10 dias, 5 dias, né? E hoje eu brinco assim, ó, hoje eu tô me permitindo ficar meia hora chorando porque é do ser humano e bola para frente, né? Então, se hoje eu posso estar tendo as realizações que eu estou tendo e se eu posso estar tendo essa felicidade dentro de mim, foi por causa desses tombos. E uma das, das histórias que eu sempre conto para as meninas, que também aprendi no Conexão, que eu acho que nós vamos lançar um Conexão novo aqui hoje, só pode, porque nós vamos falar de conexão. A história dos troféus e dos potinhos de merda, né? Então, isso eu deixo muito claro para elas. Não me adianta mostrar os teus troféus. Eu quero saber dos teus tombos, da tua história, como tu chegou até lá. Porque troféu é tudo bonitinho lá na parede, né? Mas é a tua história. Qual que é a história que tu veio construindo? Qual que é tudo aquilo que tu vem fazendo na tua vida para chegar, para te trazer até onde chegou, onde tu tá hoje, né? Para te transformar na pessoa que tu é hoje. Então, assim, se hoje eu posso auxiliar mulheres, né, que é a minha especialidade, auxiliar mulheres na jornada delas, foi porque eu passei por muitos tombos, foi porque eu ralei muito os meus joelhos para entender de que qual é a melhor forma para eu poder auxiliá-las, né? Então, não é assim, a Raquel virou terapeuta da noite para o dia, a Raquel virou orientadora da noite para o dia, não. Isso vem de bastante tempo, de bastante estudo, de ralar meu joelho mesmo, né? E aprender, e cada vez mais e cada vez mais. E os resultados, quando a gente vai colhendo,
é fantástico, né? O Marcelo já passou por isso, eu estou passando por isso. O Marcelo forma as bruxas, o mago forma as bruxas, eu estou formando as minhas bruxinhas, como eu digo, estou abrindo a escola. E assim a gente vai fazendo, né? Criando e aumentando a nossa, a nossa, as pessoas que estão nessa mesma energia que a gente, né? Eu costumo falar que quando eu via a Raquel e eu falava sobre o potencial, né? Dizia, Raquel, olha só, tu tem potencial para isso, né? Tu tem uma luz para isso, tal. Tu tá louco, porque se eu vou fazer isso não vai dar certo, né? Isso nós estamos falando de alguns muitos anos atrás. Sim. E daí aquela história, a gente normalmente vê as histórias de todos nós pelos troféus que a gente ganha. E a Raquel sabe de algumas teses minhas, e a do pote de merda é uma delas, né? Que depois a gente explica lá no Conexão como é que são esses Sim. negócios, né? Depois tem o Teatro da Vida, né? E outras coisas que eu compartilho com as pessoas mais próximas que participaram do Conexão. E boa ideia do Conexão, hein? Vamos fazer um Conexão online, ó, de repente. Tá lançado, tá lançado. Não É é de uma ideia. repente, tá lançado. Vocês que já estão aqui, Feito. já a partir de Ó, amanhã já comece a procurar. A partir de 18 amanhã de a gente março, já vai cara, estar lá. início de abril, Nós Conexão já estamos online. começando. Isso não tem o Feito, porquê esperar, o porquê feito. planejar. Isso nós vamos fazer e está acabado. Quem quiser participar já Conexão vai online. entrar. Olha Show só, de bola. eu vou lendo aqui algumas perguntas, alguns Sim, por comentários para a favor. gente poder. Ok. ah, Gostei da frase do Clóvis de Barro Filho definindo a felicidade. Qual é e qual a opção vocês podem receitar para tomar e compreender a felicidade? A receitar para tomar e compreender a felicidade. Conseguiu entender Eu, mais ou eu vi menos? esse, eu vi esse comentário antes. Tipo, Tá, qual é a porção, né? Ou qual é que é o entendimento da felicidade? vamos Se a botar pro felicidade é um caldeirão aí. instante, a felicidade é um instante de vida que vale por si só, e é a expressão do Clóvis de Barros Filho, a gente trazendo para a nossa vida, eu acredito muito no equilíbrio. Equilíbrio. Sal demais faz mal, sal de menos falta no nosso organismo, açúcar demais faz mal, açúcar de menos faz. Então, assim, ó, quando a gente tem, daí tem dois momentos que a gente precisa entender. Quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, uma decisão, a gente sim precisa ser radical para que essa decisão evolua. Vou pegar um exemplo bem claro. Eu quero emagrecer. Ok. Então você vai precisar tomar decisões radicais, ao menos nos primeiros meses da tua dieta, para que isso faça efeito, para que isso realmente funcione. Ah, eu vou me Uhum. determinar a caminhar 3 vezes por semana. Pode estar caindo o mundo. Eu vou lá e vou fazer. Então a gente muitas vezes, quando a gente determina coisas para a nossa vida, sim, nós precisamos ser radicais e seguir à risca aquilo que a gente traçou. A grande maioria das pessoas, e eu estou fazendo um programa e que tem muito a ver com isso, que é o START. O START fala muito sobre isso. A grande maioria das pessoas não sabe exatamente o que quer da sua vida. Se a gente pergunta, não sabe. Então, felicidade para mim é um equilíbrio. Tu vai ter, durante 7 dias da semana, tu vai ter lá um dia ruim, 2 dias ruins. E 1 ou 2 dias ruins valem por meia semana, né? Vamos ser bem sinceros. Sim. Então, aquela história, faz um equilíbrio disso, né? Tem que chorar, para 15 minutos, meia hora, um dia, uma manhã, sei lá qual é que é o teu tempo. Eu não sei. Mas tira aquele tempo e realmente bota para fora os teus Faz demônios. Eu aquilo. sempre digo isso. Bota, sabe? Bota para fora. Tu tá lavando a tua alma, na verdade, naquele momento. Mas o seguinte, se você é herói de você mesmo, e eu cansava de dizer isso para Raquel, eu vou encher o saco da Raquel hoje, né? Tô Se você é vendo. o herói de. Raquel, se tu é herói de ti mesma, vai, mulher, vai! Quer dizer, se vocês acham que a Raquel dá voadora em vocês, as borboletas dela aí, vocês não fazem ideia. Eu nem vou falar, porque daqui a O pouco eu vou ser quanto eu processado, né? tinha vontade de jogar ele pela janela do escritório.
que Vocês tinha não têm dois noção andares. que tinha 2 andares. Ó, o Ricardo botou poção líquido que contém substância, medicamento. Pergunta para bruxo e mago. Poção. O que que O chás, acontece? poção, o chás. O que que acontece? Falando em poção, né? A gente alimenta o nosso corpo com líquidos, sólidos e gasosos, né? Exatamente, a Raquel está se alimentando agora. A gente alimenta o nosso corpo assim. Aí eu fico a pergunta para vocês todos que estão aí, como é que a gente alimenta o nosso espírito? Eu alimento o meu espírito todo santo dia, eu vou mostrar aqui, né? É a forma que eu me alimento todo santo dia. Né? Sim. E a Raquel conhece a minha rotina e sabe que eu faço isso sempre. Beleza. Como é que você se alimenta? Não estou dizendo que você precisa meditar, eu estou te perguntando e pergunte-se. Eu sempre digo isso. As minhas coisas são muito pontuais assim sobre reflexão. Pergunte-se como você se alimenta espiritualmente. E aí é a resposta dessas substâncias mágicas aí para a nossa vida dentro de um equilíbrio. Aquela história, dá para meditar 12 horas por dia? Dá. Os monges tibetanos fazem isso. É a vida deles, é diferente. Agora, eu e você, que a gente tem uma vida terrena e a gente tem os nossos desafios para seguir, a gente precisa meditar um pouquinho, trabalhar, né, fazer as nossas interações humanas e seguir o curso da vida. Então, ter aquela noção de que se somos heróis de nós mesmos, a gente precisa seguir em frente, apesar de todas as consequências, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, e ter calma e tranquilidade para poder olhar o horizonte de uma forma diferente, talvez seja o grande segredo ou a grande poção mágica da felicidade. É, eu sempre digo, falando um pouco da terapia, né? Eu tenho aqui um depoimento da Silvana dizendo assim: a Raquel desabrochou, é só luz para as nossas metamorfoses transformarem em borboletas lindas, desabrochadas e brilhantes. Por que borboletas, né? Porque eu as chamo de borboletas. Vou falar um pouquinho. Procurando um dia desse um nome para minha mentoria, falando com o Marcelo, veio o efeito borboleta, né? Que é o nome da minha mentoria. E a questão da borboleta é justamente isso, por essa metamorfose que acontece, né? Porque é um processo. A metamorfose da borboleta ela é um processo. E a nossa transformação ela é um processo também. E cada espécie de borboleta tem um tempo para a sua transformação. Nós Não somos da existe mesma atalho. maneira. Não existe, precisa passar por todas as etapas. O que acontece se eu vou lá e abro um casulo da borboleta? A borboleta morre. Então, assim, eu não posso chegar e dizer faça isso ou faça aquilo. Não, ela tem que ter um entendimento, ela tem que ter o tempo dela e daí vai passar pelo processo. Né? E eu sempre digo que aquele sair do casulo, essa parte de sair do casulo é a parte da libertação. Quando acontece a quebra de crenças, quando acontece a ressignificação, quando acontece todo o processo de entendimento mesmo, é aquela fase onde a borboleta sai do casulo e ela já sai voando. Não! A borboleta, quando sai do casulo, ela para, ela respira, ela começa a mexer as asas devagar, né, lentamente, para ter noção das asas que ela está carregando, porque até então ela era uma lagarta. E com a gente é a mesma coisa, a gente não vai sair transformando tudo, porque senão tu vai cair para depressão de novo, tu vai cair para ansiedade, tu vai cair para tudo aquilo de volta, né? Antes de ter noção daquilo que tu tá carregando agora. E então é um processo. Não adianta a gente querer pular fases. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu entendimento. E por isso que eu a chamo de borboleta, né? Por causa desse processo que para mim, para uns é mais demorado e para outros não. E é tão bonito quando eu escuto alguma coisa do tipo,
tô fazendo tal coisa, consegui fazer tal coisa, né? Então a gente vê aquele desabrochar, a gente vê que aquela borboleta tá realmente saindo do casulo, tá tendo entendimento da sua vida, porque buscar essa essência, né? Buscar quem tu é de verdade. Hoje eu entendo quem eu sou de verdade, mas até pouco tempo atrás eu não entendia. E outra coisa, enquanto a gente viver, a gente vai em busca desse desabrochar, né? Porque a gente sempre vai ter coisas para ressignificar, a gente sempre vai ter coisas para entender e sempre vai ter coisas para agir. Então, como tu falaste, o conhecimento sem ação não é nada, não adianta, não resolve, não vai te transformar. Não venha para terapia achando que em uma sessão tu vai ganhar a tua vida, tu vai transformar, tu vai sair. Não, não vai. Né? Eu sinto muito. O caldeirão precisa ferver muito nas bruxarias. E uma coisa que precisa ficar claro para a grande maioria das pessoas, nós vivemos num mundo de pseudos resultados aflorados, né, pelas nossas interações humanas, pelas redes sociais. Então a gente vê a pessoa e a gente acredita que isso aconteceu da noite para o dia, né? Da noite E pro daí a dia. gente vai entender que atrás disso tem um processo de 5, 10, 15, 20 anos que foi pago todo dia, né? O pagar o preço é isso, é entender a sua jornada e entender que você não está aqui de graça. Se você acredita que você está aqui de graça, pergunte-se por que eu estou aqui de graça. Por quê? Porque realmente você não está aqui de graça. Você talvez não tenha conhecido ainda os seus talentos, você não tenha aflorado os seus talentos e muito provavelmente em algum intuito seu de ir à frente, algum momento alguém te travou dizendo não vai que é fria, não vai que não vai dar certo, tá? Eu lia livros de parapsicologia com 16 anos. O meu pai me considerava maluco. Esse guri tá louco? Com tanta coisa para ler, ele tá lendo isso. Eu lia Lauro Trevisan, que ele falava sobre parapsicologia, ele falava sobre psicologia da mente. Depois eu fui estudar neurociência, neuromarketing, que são áreas ligadas à minha atividade profissional. Aí eu fui estudar como é que as coisas... E aí agora eu estou lendo Immanuel Kant, Metafísica dos Costumes. Pode olhar aí, cara. É um livrinho de 50 páginas, domínio público, porque é um livro muito antigo. Vai lá ler. É difícil para burro para ler aquilo, sabe? Você tem que ter uma base para ler aquilo, mas está lá. Então, assim, ó, você começa a entender que a pontinha do iceberg é lá em cima, mas tem todo um trabalho embaixo que você não viu, que você não entendeu, e que nem você falou. E eu sempre falava isso, né, Raquel? Você vai se lembrar. Eu só falo para quem quer ouvir. Para quem não quer ouvir, eu não vou falar. E para aqueles que eu insisto, porque eu via que tinha potencial e sabia que ali na frente ia desabrochar. Mas cada um tem um tempo. Mas o que é importante que todo mundo entenda, que isso não acontece da noite para o dia, não é por osmose. Eu olhar para o livro e o livro vai cair para dentro de mim. Não, velho, não vai. Se você não estudar, não vai acontecer. Eu fiz agora, eu sempre falo, você quer ler 24 livros por ano? É simples. Lê 15 minutos todo santo dia. Só isso. 15, 20 minutos. Você vai ler 24 livros ao longo de um ano. Faz as contas para você ver. É aquela história. Eu sempre gosto de fazer essa conta porque é uma coisa muito simples. Ah, mas por que ler livro? Então vai ver vídeo. Ah, mas eu não gosto de vídeo, não gosto de livro. Então, sei lá o que você vai fazer. Mas, cara, se você não quer evoluir, até doença evolui. Deus que me perdoe, né? Mas até doença evolui, você não quer evoluir, beleza, né? Tá tudo Então, certo. assim, ó, cara, vamos botar 20 minutos. Se é ruim de leitura, você vai ler 10 páginas. Ao longo de uma semana, você leu 70 páginas. Ao longo de um mês, você leu 300 páginas. Dá 2 livros. 12 meses, 24 livros. Qual é a dificuldade? Mas só que a grande maioria de nós não faz isso. Sabe por quê? Porque é mais fácil ficar na rede social, assim, ó, 1, 2, 3, 4 horas. Vai olhar no seu telefone, quantas horas você fica na rede social? E em vez de ficar aqui ouvindo dois malucos falando um monte de coisa. De repente aqui você vai tirar uma frase ou vai tirar uma palavra que vai fazer sentido para você na sua vida, na sua jornada, que vai ser legal, que vai ser bacana e talvez te transforme.
Porque quando nós começamos a estudar, e eu vou pegar mais de 20 anos atrás, bicho, não tinha internet, não tinha telefone bom, tá? O primeiro telefone que eu tive acesso na minha vida era um tijorola, era um troço desse tamanho, que tu pagava quando ligava, pagava quando recebia. Sim, eu sou velho. Então, cara, a gente tinha que ir atrás. Curso tinha em São Paulo, não era em Porto Alegre, era São Paulo, era Minas, era Rio de Janeiro. Tu tinha que ir atrás, velho, não tinha outra coisa. Hoje está tudo acessível, nós vamos fazer conexão online. Bicho, é só tu tirar um pouquinho de tempo e olhar o teu computador, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, a grande maioria das pessoas não sabe o que quer da vida. Se a gente fizer essa pergunta para as pessoas, dizer bem assim, ó, bicho, o que você quer da vida? O que você quer? Que é a pergunta que eu te fazia, né? Eu entendia qual era o teu caminho, mas eu te perguntava, o que você quer, Raquel? Vamos lá, e enchi o teu saco. E daí, graças a Deus, hoje está colhendo os louros da vitória, né? Que os louros da vitória nada mais é do que aquelas folhinhas, né? Verdezinhas lá da antiga Roma, né? Os louros da vitória, que é os depoimentos que tu compartilhou comigo ontem, né? Que eu fiquei, pô, cara, muito, 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 muito legal. Mas isso tudo tem um trabalho anterior. Então, aí a pessoa, para mim é tarde. Velho, nunca é tarde, desde que você queira de verdade, com todo o seu coração e saiba exatamente onde você quer chegar. Estou falando demais. Exatamente isso. Não, nós estamos aqui para falar, não adianta, né? Nós estamos aqui para falar. E toda essa questão de colher, né? De saber o que tu quer da vida, eu acredito muito que a gente precisa, em primeiro lugar, descobrir quem nós somos. Porque a maioria das pessoas não se conhece. A maioria das pessoas, elas não sabem os traumas que elas carregam, elas continuam repetindo padrões, e daí a gente vai entrar para o teatro da vida, né? Que é uma outra história do Conexão. Elas continuam repetindo padrões e repete padrões em relacionamentos, que repete padrões no trabalho, que repete padrões dentro de casa, que repete padrões nas amizades, e elas não se dão por conta que a história é a mesma. Então, enquanto isso não mudar dentro de cada um, enquanto isso não, cada pessoa não descobrir realmente o que traz dentro de si, qual é a luz que ela tem, o que aquela criança interna quer, não existe desenvolvimento, sabe? Para mim, hoje, né, é isso que eu vejo. Não tem como a gente encontrar um rumo na vida. Por isso que tantos empresários estão falindo, por isso que tantas empresas... por causa da crise, disso, daquilo. Não, porque tu nunca teve essência dentro daquilo que tu faz. Se tu tivesse essência, tu conseguiria transformar o teu trabalho. É a minha visão. Quem quiser compartilhar, que compartilhe. Quem não quiser, tá tudo certo. É a minha opinião. Né? Hoje eu vejo, eu trabalhei semana passada de Curitiba, essa semana eu estou trabalhando de Florianópolis, semana que vem eu não sei de onde eu vou trabalhar, mas eu estou trabalhando, eu nunca atendi tanta gente na minha vida. Então, são coisas que, se eu não soubesse realmente, não tivesse acesso à minha essência de fato, eu ia estar chorando dentro de casa, dizendo que eu não posso ir para o consultório. Né? Então, são coisas assim que precisa abrir esse leque, essa visão, né? Mas primeiro tu precisa descobrir quem realmente tu é. Se tu não souber, não existe negócio, não existe relacionamento, não existe vida que vá para frente. Tu vai na manada, tu deixa a vida me levar, tu vai sempre com aquele passinho, né? Devagarinho tá indo, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não tô julgando ninguém, tá tudo certo. Mas a questão é, se tu quer transformação na tua vida, se tu quer uma vida diferente dessa que tu tá levando, busca em primeiro lugar saber quem tu é, né? O que te trouxe até aqui? Quais foram os teus traumas, as tuas crenças, ou o que a vida te fez contigo para chegar até aqui? Ok, então vamos transformar isso? O que nós vamos fazer daqui para frente? É muita, muita, muita John, coisa. Jean-Paul Sartre. Oi? Não interessa o que a vida fez com você. Jean-Paul Sartre. Exato, Não interessa o que a vida fez com exatamente. você. O que importa é a maneira como você reage ao que a vida fez com você. Deixando um recado muito claro,
que não interessa o que a vida fez com você. Interessa sim, é o posicionamento que tu tem em relação à vida, independente das coisas que estão acontecendo. E junto a isso, é muito importante a gente se conhecer, mas também a gente ter muito claro, e eu fiz um estudo com mais de 400 pessoas, tá? Mais de 400 pessoas. E daí tu para pensar assim, cara, dessas 400 pessoas, 400, tá? Apenas 9 pessoas tinham clareza de o que queriam da sua vida. E a clareza tem muito a ver com isso. Você se descobre, você entende a sua clareza na sua vida e segue em frente. Porque o Deixa a Vida Me Levar, muito legal na música do Zeca Pagodinho. Mas na vida não funciona assim. Porque o Deixa a Vida Me Levar, a gente vai estar sempre no meio de algum caos. Alguma coisa causada por alguém ou por nós mesmos. Nós estaremos em frequente caos. A teoria do liquidificador, que é uma outra coisa que a gente também fala lá no Conexão. Aí aquela história, eu preciso viver no liquidificador, aqui é a minha vida, aqui é o meu mundo, beleza, mas como que eu vou viver dentro desse liquidificador? Porque é o seguinte, ó, problema todo mundo tem. Se a gente abrisse aqui a caixinha de comentário para todo mundo falar do que passou nesse último ano, nesses últimos 2 anos, ia ter um monte de histórias tristes que a gente ia se comover, beleza. Eu estou sendo muito sintético agora, mas a gente precisa entender que todos nós temos histórias tristes, mas o que nós fizemos das nossas histórias tristes, refazendo o que nós somos na nossa essência, isso sim é que é de verdade, vai ter um valor para a nossa jornada. Caso contrário, você vai ficar se vitimizando porque aquilo que aconteceu, e daí você olha para o lado, você vai ver um irmão seu, né? E irmão que eu estou dizendo é um outro ser humano, né, o seu vizinho, algum irmão, alguma pessoa que você conhece ou não, com problemas extremamente maiores. Então, o seguinte, ó, esquece o que passou, o que é importante agora, e daí entra também a felicidade, a maneira como você encarar a vida é proporcional ao estímulo de felicidade que você vai ter na sua jornada humana. Mas, com tudo isso, tem uma coisa que é importantíssimo. Se você já entendeu que aquele emprego não te serve mais, se você já entendeu que aquele relacionamento não te serve mais, se você já entendeu que aquelas amizades não são mais para você, larga de mão. Você nunca vai agradar todo mundo e os agradadores acabam se ferrando. Porque eu já fui um agradador, eu queria agradar todo mundo, a Raquel também. Nós queríamos agradar todo mundo, a gente não vai conseguir, sabe por quê? Porque tem um rapazinho, tá? Que a gente tem na nossa história, que era barbudinho, magrinho, ele veio há 2020 anos atrás, e a única coisa que ele pregava, o desgraçado pregava, é amor entre as pessoas, e crucificaram ele. Tu acha que eu ou a Raquel, qualquer outra pessoa vai conseguir agradar todo mundo? Não, a gente não vai conseguir agradar. Então aquela história, se conecta, vem com a gente, beleza. Não se conectou? Ok, tá tudo certo. Cada um com a sua jornada. É, nessa questão a gente tem visto muito a questão que a gente está falando antes do vitimismo, né? Então, porque fulana que está me tirando do sério, é porque crise que está isso, é porque a pessoa que não... eu não consigo fazer as coisas porque a pessoa não me deixa. Gente, parem com isso. Parem. Vocês são únicos responsáveis pela vida de vocês. Não existe outra pessoa que vai te tirar do sério, a não ser que tu não deixe isso acontecer, né? Que tu dê poder para essa pessoa para que isso aconteça. Então, assim, fulano brigou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Gente, olha para ti. Pode ser que tu não tenha brigado da mesma maneira, mas em algum momento tu já fez algo semelhante que está voltando para ti, a gente sempre diz. E hoje em dia eu consigo ver situações nas minhas borboletas que eu olho e eu digo assim, gente, eu já fui assim também. Claro, mas eu estou dando risada de hoje, eu aprendi a rir das minhas dificuldades, das minhas das resistências que eu tinha à vida, às questões da vida, porque eu vejo refletido no outro, né?
passando por tudo aquilo, e eu pensei, gente, eu também fui assim, eu também já gritei, eu também já briguei, eu também já xinguei, eu também já fiquei brava, eu também já culpei todo mundo. E hoje eu sei que isso não é assim, que tudo depende de mim. Então, hoje, rir da minha história, rir das coisas que aconteceram comigo, é uma das coisas que mais eu tenho feito os últimos dias. Porque só assim eu estou entendendo a minha história, né? Só assim eu estou transformando essa história em um processo agradável. E eu vejo assim, ó, eu tô falando e eu tava me lembrando aqui, tá acontecendo nesse momento com um primo meu, ele tá passando por um momento muito difícil, e eu sempre falei um monte de coisa para ele, eu amo ele de paixão, assim, e sempre falei um monte de coisa para ele, e poucas vezes me ouviu. E daí, não tem que me ouvir também, né? Mas tem que ouvir o seu coração, tem que ouvir a sua alma, Sim. né? Muitas vezes a gente usa da nossa, vamos dizer assim, da nossa influência como um canal para aquilo que está vindo, né? E a frase célebre do Conexão: se você não parar para pensar na sua vida, a sua vida vai te parar para você pensar nela. E eu falava isso em todo Conexão. Essa é uma frase minha. Se você não parar para pensar na tua vida, a sua vida vai te parar de alguma forma para você pensar nela. E foi o que aconteceu com meu primo agora. E daí, conversando com ele no domingo, ele disse assim: sabe por que que tá me ouvindo agora? Ele disse: sei, porque agora a vida de alguma forma me parou para que eu pudesse refletir sobre o que está acontecendo comigo e eu possa ressignificar esses caminhos e entender Sim. esses caminhos. Então, assim, ó, a gente só aprende por duas maneiras, tá? Pela dor ou pelo amor. Como a gente tenta ensinar pelo amor e não vai, a gente aprende pela dor. E isso não é privilégio nosso. Todos nós passamos por isso. A gente vai passar por momentos de frustração, a gente vai passar por momentos de perda, a gente vai passar por momentos tristes, vai passar por momentos angustiantes, e daí a gente vai aprender alguma coisa. O que não pode é entrar no ciclo, né? Um ciclo vicioso que a gente vê as coisas acontecendo e daqui a pouco mudou só um pouquinho, mudaram algumas coisinhas, uma pinturinha, uma cor, uma pessoa e o ciclo é igual. E é isso que a gente precisa entender. Mas isso tudo tem a ver com a forma como a gente se conhece e a gente não se conhece. A grande maioria de nós não se conhece. A gente vai se conhecer quando a gente nada nem ninguém me estressa, a não ser que eu permita. É simples assim. Ah, mas a pessoa não, não é você, velho, não é o outro. Autoresponsabilidade. Aí a gente vai ter que entender da gente, a gente vai ter que ter autorresponsabilidade, a gente vai ter que parar para pensar qual é o nosso propósito de vida, o que, que a gente está fazendo da nossa jornada, e daqui a pouco eu estou lá na meia-idade e eu preciso pensar em tudo isso que eu não pensei até agora. E daí entra mais uma vez, a grande maioria de nós não sabe para onde está indo. A gente só está indo no efeito manada. Pintaram um set para nós, pintaram um horizonte que vida legal, vida bacana, né? Era aquela vida. Era formar uma família, ter uma casa financiada, um carro financiado, né? Sabe? Aquela coisa assim, aquele negócio ideal ali, daí a gente briga, a gente trabalha, aqueles heróis de nós mesmos, né? E a gente fica ali batalhando e trabalhando feito louco, né? E daí chega no final da vida, a gente olha para trás, eu queria fazer tanta coisa que eu não fiz. Pum! E agora, o que que eu vou fazer? E daí não, talvez não tenha mais tempo para fazer muita coisa que você queria fazer. Então pare e pense agora, porque se você não pensar na sua vida, a sua vida vai te parar. E se você ainda não foi parado pela sua vida, e eu já fui, se você não foi parado Somos. pela sua vida, talvez a sua vida vai te parar de alguma forma para você pensar na sua existência. Não deixe chegar lá. É. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. O que é espiritualidade para você? Né? Para nós dois, no caso. Eu Tá. costumo dizer que para as meninas, para entender de uma forma mais fácil, Mais amplo. que, Uhum. que espiritualidade nada mais é que autoconhecimento. Porque quando a gente fala de espiritualidade, logo vem a questão da religiosidade, né? Uma das perguntas que eu recebo muito é que religião
que tu segue dentro das terapias? Isso não existe religião. Né? E aqui também vem, mas a bruxinha sabe das coisas. Assim, não, a bruxinha não sabe das coisas. A bruxinha aprende as coisas junto com A vocês. mãe de Ná. E a mãe de Ná é tu. Eu sou a bruxa mãe, elas estão me chamando aqui de bruxa mãe, né? A Terezinha Legal. colocando aqui sermos heróis de nós mesmos, é bem isso. E então a espiritualidade, para mim, nada mais é que o autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais próximo nós conseguimos chegar da nossa luz, do nosso eu, né? Do nosso eu superior, do nosso Cristo que existe dentro de nós, né? Da nossa imagem crística. Então, para mim, como eu gosto de explicar, isso é a minha espiritualidade, né? Agora, os meus mentores são uma coisa, a religião que eu sigo é outra, é bem diferente. Mas a minha espiritualidade, sim, é eu me conhecer, é a minha luz interna, onde eu vou conseguir me conectar, onde eu vou ter todos esses auxílios, né, que a gente recebe, porque quanto mais próximo a gente consegue estar do Criador, mais conectado nós estamos. E então, para mim, é isso. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente está falando de a conexão com nós mesmos. É o meu entendimento. E a conexão através de nós, né? Porque tudo acontece na nossa vida por nós, a partir de nós, não é de outra forma. E quanto mais consciente nós estamos da nossa jornada, quanto mais elucidados da nossa caminhada humana, mais próximos nós estaremos da nossa espiritualidade. E eu acredito que a espiritualidade é própria de cada um e pode sim ser ligado a uma religião ou não, aí depende do seu credo, o que você acredita ou não, mas a espiritualidade tem muito a ver com a nossa conexão com a nossa própria alma, que durante muito tempo fica afastada de nós e daqui a pouco a gente começa a fazer os porquês da vida. A gente, por que isso? Por que aquilo? A gente começa a se indagar e daí a alma começa a se aproximar, não que esteja longe, mas começa a ficar mais próxima. E daí, a partir do momento que a gente vai fazendo, porque religião, a palavra religião, e isso tem também a ver com o que a gente está falando, apesar de religião ser uma coisa, espiritualidade é outra, a religião, a palavra chama religare, é religação. Tu vai te ligar através da tua religião, mas tu também pode fazer esse religare através da tua essência, da tua alma, da tua espiritualidade, do teu conhecimento, daquilo que tu está explorando dentro de ti há muito tempo. Aqueles porquês que começam a fazer sentido. Por que que agora, né? Por que que as pessoas me procuram? Né? As pessoas procuram para falar comigo. Por que que elas vêm na minha direção? E eu começo a entender o porquê que elas vêm na minha direção. E daí eu consigo ficar mais conectado com a minha espiritualidade. E daí as coisas mágicas começam a acontecer. As coisas mágicas que eu digo aqui é aquilo, a gente começa a entender um pouco mais da gente, porque todo mundo quando fala em autoconhecimento, né, aí diz assim, então tá, vou fazer um curso de autoconhecimento para conhecer as pessoas. Não, velho. Você precisa fazer um curso de autoconhecimento para se entender. Você precisa mergulhar no conexão para se entender. Não é para outra coisa. E a partir do teu entendimento, você vai conseguir de verdade entender aqui, ó, na pele. Você vai conseguir entender de verdade o que é uma espiritualidade. Ou ainda, o que é ter a consciência da espiritualidade batendo no teu coração, nas tuas ações, no dia a dia, entendendo muito mais de ti mesmo. Para mim é isso. Aqui a Melissa colocou espiritualidade, para mim, é liberdade de escolha de onde quero ir. O que é essa liberdade, né? A espiritualidade, como a gente falou há pouco, ela tá ligada ao ser, né, Marcelo? Eu sou, né?
Se a gente foi feito em imagem e semelhança do Criador, né? Eu sou o Cristo que habita em mim. Né? Então, vem do ser, não vem como muita gente como é que a gente diz o ditado? Agora eu até esqueci. Eu preciso crer, não, eu preciso ter, ser para ter para. Como é que é o ditado? Preciso Agora eu acabei esquecendo. ver, eu preciso ver para crer. Ver É para São Tomé. crer, né? Ver para É, crer. ver para crer. Então eu preciso ver um milagre para acreditar no santo, né? Mas quando tem que ser Uhum, o contrário, você precisa crer, né? Em primeiro lugar, crer naquilo que tu quer e crer em uhum. si, para depois ter o resultado, para depois ver o resultado, né? E quando a gente consegue fazer essa troca, muitas coisas se abrem, muitos entendimentos se abrem, né? Esclarecem na nossa essência. Primeiro, tu acredita e depois as coisas acontecem. Primeiro tu para depois tu Isso. ter as coisas. É esse entendimento que nos é ensinado de maneira distorcida, né? Porque sempre tu precisa ter as coisas para ser alguém, tu precisa ver para acreditar em algo. Isso são crenças que colocaram nas nossas vidas. Isso torna a nossa vida mais difícil, uma vida mais pesada, uma vida onde a gente sempre vai ter que estar lutando para entender. Quando a gente inverte isso e começa a visualizar dessa outra maneira, a vida se torna leve. As coisas vêm para ti do acaso, chamado acaso, né? De tudo que tu não sabe da onde estão chegando as bênçãos, e tu recebe aquilo de uma maneira tão maravilhosa, tão grata, que não tem explicação. A gratidão a gente sente, a gente não consegue explicar, né? Eu não vou saber explicar o amor que Mas tu só tem pela vai, tua filha, como tu não vai saber, só vai entender a hora que, né, fizer isso daí, fizer essa diferenciação desse, desses mas estados, só vai, né? sim, mas só vai receber, né, de verdade quando estiver altamente conectado consigo mesmo. Agora, na pergunta da Merice, né? Não quero errar o nome, né? Espiritualidade, para mim, Aí, liberdade de para mim, escolha onde quero sumiu ir. aqui. Tá. Se fosse liberdade, por exemplo, eu vou pegar a história da Raquel. Teve uma época que ela dizia: eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. E daí eu disse assim para Raquel: Raquel, beleza, você pode ir, se é o meu adeus que te tranca, né? Eu sempre brincava, né? Se é o meu Dá adeus para que te tranca, vai. Mas eu comentava muito com ela, não tem a ver com o lugar onde você vai, porque tudo para onde você for, você vai carregar com você. Você vai carregar as culpas, as mágoas, os temores, as angústias, os anseios, tudo vai junto. tudo ver junto. Então não tem muito a ver com o lugar. Muitas vezes a gente acredita que se a gente for para o lugar A, B ou C, a gente vai ser feliz. Ou se a gente mudar de cidade, a gente for para lá, para cá, para onde quer que for, aquela cidade, a mudança de ares vai fazer diferença. Num primeiro momento, até pode fazer diferença. Num segundo momento, você vai se reencontrar com você mesmo. É como se você fosse de carro e aqueles fardos todos que você tem, aonde você está hoje, eles vêm de a pé. Um dia eles chegam. E daí eles chegam e daí se apresentam, ó, nós chegamos. E daí tu vai dizer, como assim se eu deixei vocês lá? É, mas você deixou lá, mas a gente veio, né? É como se fosse um instinto, as coisas vêm. Então, resolva-se aonde você estiver. Mas também pode ser uma liberdade de escolha de quem, de para onde a gente possa ir, né? Conforme a Merice comentou ali, pode ser. Mas é muito importante, e eu peguei o gancho só, né? Não questionando a expressão da Merice, mas peguei o gancho porque muitas vezes a gente quer se livrar daquilo fazendo outras coisas, em vez de resolver, encarar de frente aquele desafio que a gente tem e realmente tratar aquilo, ou ainda usar como a Silnana, isso? É Silnana? É, Eu também li Laia Ribeiro há 30 anos atrás e não coloquei em prática. E agora preciso ressignificar a vida porque a vida cobra.
Então, o que que aconteceu? Agora ela está sentindo, de alguma forma, que aquelas escolhas que não foram feitas lá, ou aqueles desafios que eu não encarei lá atrás, agora a vida, de alguma forma, está cobrando. E como é legal quando a gente tem essa consciência. Parabéns, viu? Parabéns pelo que você escreveu também. Mereci. Muito verdade. É mais ou menos isso que a gente quer explicar, né? Então, se você tem algum desafio na sua vida, sabe, encare de frente, vai lá. Não perca tempo. Não perca tempo, Porque a porque a vida liberdade realmente vem, cobra. né, Marcelo? E a Sim, liberdade vem, ela acontece porque a partir do momento que tu te desprende, né, de todas essas amarras que te trazem uma vida inteira, que tu entende sim que se tu não mudar, a vida vai te cobrar um dia. Essa liberdade, ela vem não só como uma liberdade de ir e vir, de local, ela vem com uma liberdade de, de, de alma, de espírito, de sim, vida, de tudo né? isso. É aquilo que a gente diz, primeiro tu precisa te libertar para depois te transformar. E muitas das Perfeito. vezes as pessoas vêm para fazer uma terapia ou vêm para os nossos cursos achando que elas vão se transformar, né? Eu não vendo mais essa ilusão, tu não vai te transformar, porque eu já fiz inúmeros cursos acreditando na transformação. 2, 3 semanas e depois, pum, caía e é pior do que como quando eu entrei, porque não tinha auxílio, não tinha uma ajuda para continuar, né? Então hoje para mim eu deixo muito claro, quem quer, né, sentir uma transformação na sua vida, primeiro precisa se libertar. Então, se tu quer fazer um curso, se tu quer fazer minha terapia, se tu quer fazer uma mentoria, venha preparada para a libertação, não para a transformação. A transformação que vai fazer é tu, depois, com teu tempo, né, do jeito que tu quiser. Agora, o entendimento que vai te trazer para essa libertação, sim, isso eu posso te auxiliar. Isso eu posso te, por experiência, por conhecimento, por estudo, por estar sempre nessa busca constante, isso sim eu posso te oferecer. A transformação quem faz é você. Eu não tenho nada a ver com a transformação da tua vida, né? Eu sei é da minha. Da tua vida eu não sei o que tu vai fazer, mas eu posso te auxiliar na libertação, isso com certeza. E olha só, a gente já está falando há 1 hora e 10 minutos. E daí a gente vamos Nossa, fazer uma coisa bem, vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos perguntar para o pessoal aí se tá. eles querem que a gente continue mais um pouquinho ou se a gente encerra por Eu, aqui. Mas daí a gente quer os nós comentários queremos de mais todo mundo que está perguntas, aí, né? E não esquecendo, porque daí a gente essa tem mais semana, conteúdo. o máximo até final da semana, a Sim, gente já é quinta-feira, mas início da próxima semana, nós vamos fazer, vamos falar do conexão com o conexão, pessoal, né? legal, Uma nova perfeito. formulação, uma nova estrutura de conexão, né? Muito mais dinâmico, muito mais, né? Ó, Libertador. Vamos ver o que temos 3 continua. comentários, ó. A, a Continua. Justine Uhum. continue, a Márcia continue, Maurício continue, Gente, Lia, então mandem oba, perguntas. mandem Tirem as suas perguntas aí para nós. dúvidas. Tirem as suas Ó, dúvidas, porque a gente está continue, sim, aqui continua. não só para falar, né, do que a gente passou, para estar aqui hoje, nesse momento, falando com Sim, vocês, tendo toda essa conexão aí com vocês, mas perguntem, tirem as suas dúvidas daquilo que vocês estão passando nesse momento, daquilo que vocês estão sentindo, não tenham vergonha sim, daquilo que vocês estão sentindo, porque enquanto a gente fica, né, nessa vibração da contração, do medo, da ansiedade, da angústia, que são vibrações baixas, a gente fica nessa contração e não consegue expandir. Então, se ilude quem acha que vibrando está com medo de alguma coisa, porque eu já passei por isso, eu sei disso, está com medo de alguma coisa, ou está ansiosa, ou tá depressiva, que vai haver uma expansão enquanto tu não tiver o um entendimento. sim, Não adianta. Então não tenho medo, não tenho não vergonha, a vai. gente está aqui para auxiliar todos vocês. Tem alguma pergunta Isso aí? aí. Continua, E olha estamos só, juntos? tem.
Todo mundo continuou. Gente, muito obrigado pela resposta de Que vocês. Nós vamos legal, continuar muito então. obrigada E mesmo. a Márcia, muito obrigado. A Márcia quer saber mais sobre conexão. O que que é isso? Olha só, Márcia. Então, Tá. eu vou responder para você e para as pessoas que estão perguntando sobre conexão aí. Ai, meu querido. Conexão é um evento, olha só, todo mundo junto aí, ó. Legal. Caminho para a Parabéns, libertação. Ó, Raquel, pela legal. sua evolução. Ah, muito obrigada. Quando a gente fala de conexão, eu formulei o Conexão Positiva, a Raquel participou de várias conexões com a gente, né? E um conexão a gente fez juntos, né? No modelo, ainda no modelo presencial, que foi bem Ah, bacana. E o conexão é assim, ó, é um pouco de tudo isso que a gente está falando agora, tá? Mas assim, ó, com exemplos reais, com um fortíssimo impacto emocional. Você vai rir pra cacete lá, você vai chorar, você vai ouvir um monte de coisa, você vai refletir sobre coisas na tua vida. Teve gente que saiu do Conexão e disse que muitas chaves viraram, gente que reconectou seus caminhos. O Maurício participou do Conexão, que está aí, ó, Conexão, o caminho para a ah, evolução em nossas vidas. O Ricardo participou do Conexão. também. Eu fiz 3, estou só pelo próximo. Olha só, o cara fez 3 e tá pelo próximo, velho. Quer dizer, tem alguma coisa lá, né, que é boa. Quando estamos fazendo o processo de mudança de pensamento, reprogramação, é natural termos dificuldade de produção? Sim. Sim. Depois a gente vai falar sobre isso. Muito. E o que que acontece? O Conexão é assim, ó, é fortíssimo. Ele começa sexta-feira de noite, que é a preparação. São 4 horas sem parar, tá? É sem parar. Então a gente já vai dando um spoiler de como é que vai ser. Sexta-feira são 4 horas sem parar, velho. Sábado começa às 8 da manhã e vai até às 6 horas da tarde, sem parar. A gente vai parar ali ao meio-dia para almoçar, mas é assim, ó, é muito conteúdo, é uma massa de conteúdo muito forte. A gente vai falar sobre metafísica, a gente vai falar sobre conhecimento, nós vamos falar sobre neurociência, nós vamos Neurociência. falar sobre os impactos na nossa vida, nós vamos entender como funciona a nossa mente, nós vamos entender, sim, dos ciclos de crença, nós vamos falar sobre o teatro da vida, nós vamos falar sobre os potão, esses aí que a gente falou antes, tá? É, Então, assim, ó, é espiritualidade. tanta coisa no Conexão, sabe? A gente vai falar sobre espiritualidade, nós vamos falar também um pouquinho sobre religiosidade, o que isso tudo tem a ver, nós vamos falar sobre jornada. Cara, é tanta coisa. E outra, nenhum conexão, isso eu me orgulho, não é módulo pronto, tá? Cada conexão é É diferente. Sabe por diferente. quê? Porque a gente estuda as pessoas antes de fazer o conexão para que aquela massa de conteúdo seja específico. A Raquel tá aí, a gente trabalhou junto em algumas conexões e ela sabe disso. É tudo assim, ó, é tudo pautado para aquelas pessoas que vão estar ali. Então, assim, ó, vai pensando nisso. Iníciozinho de abril tá aí. Mas tem uma outra pergunta anterior aqui. Da Fale, dificuldade de ó, a Terezinha produção. perguntou. Não, antes disso, a Terezinha perguntou, Raquel, minha preferida, fale mais sobre o caminho da libertação. Caminho para a libertação. Bom, aquilo que a gente já falou, né? O caminho para a libertação é o autoconhecimento. É tu saber exatamente quem tu é saber qual é a tua essência, é buscar dentro de ti a, a, a verdadeira pessoa quem tu é, né? Não aquilo que tu foi ensinada a ser. Porque como a gente vem de crenças de pais, de crenças de avós, a gente foi criado nas crenças, em si, baseado nas crenças, muitas vezes tu chega numa fase da tua vida que tu diz assim, tá, mas o que eu fiz na minha vida até agora? Quem eu sou de verdade? Eu estou trabalhando no emprego que eu não gosto, eu estou me relacionando com uma pessoa que eu não gosto, eu estou no meio de uma amizade, vivendo com pessoas que eu não estou afim. O que eu estou fazendo na minha vida? Né? Então, essa libertação, ela vai acontecendo aos poucos, né? Conforme o teu entendimento de quem tu é.
e aquilo que tu quer para tua vida. E só que dentro dessa libertação vem toda essa conexão que o Marcelo acabou de falar, todos esses ensinamentos dentro do conexão e claro, cada um no seu tempo, cada momento, para entender. Mas o autoconhecimento não existe nada mais libertador que isso, né? É ser quem realmente tu é e não o que os outros querem que tu seja. Não como aquilo que tu foi moldado, formado, né? Como o Marcelo explicou lá no início da live, dentro das formas que a gente veio nos colocar ali dentro, é assim que tu precisa fazer, tu precisa namorar, noivar, casar, papapá, tu precisa fazer uma faculdade, tu precisa isso, tu precisa... Quem disse que precisa tudo isso? Eu não sei até agora da onde veio que precisa fazer tudo isso. Agora, se eu vou começar a fazer uma faculdade, como eu vou começar a fazer esse ano, eu vou fazer porque eu quero. Porque é uma coisa que me faz bem, me faz feliz e é o que eu quero fazer para minha vida. Então, são coisas assim, ó, que não tem idade, não tem tem o seu tempo certo de entendimento. E é para mim isso é libertação, né? Ter esse saber quem tu é o ser ser pleno, né? E aquela história, eu não sei qual é essa forma mágica ou fórmula mágica de uma vida que foi idealizada não por nós, porque a gente já chegou a esse ideal de vida, já estava pronto, e que a grande manada segue esse ritual de vida. Mas olha só, vamos parar para pensar. Se nós somos hoje no mundo 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, não fica evidente para ti que são 7 bilhões e 800 milhões de pessoas diferentes? Então, se tem toda essa galera lá, eu preciso seguir um ideal de vida? Como assim, velho? Então, pergunte-se. Eu sempre digo, pergunte-se. Será que essa vida tá certa? Será que agradar tua mãe, o teu pai, os teus responsáveis? Sabe por quê? Porque eu fiz uma faculdade para agradar minha mãe, velho. Eu fiz isso, eu não estou falando de outra pessoa. Eu fiz a minha faculdade para agradar minha mãe. Eu uso hoje no meu negócio menos de 5% da faculdade que eu fiz. Então, aquela história, que nem a Raquel falou, eu quero fazer filosofia agora, mas eu quero fazer filosofia, o que eu quero fazer filosofia. Não é para outra coisa, não, sabe? Então, aquela história, decida o caminho que você quer levar na sua vida. Ou deixe que as pessoas decidam por você, mas não reclame dos resultados. Exatamente. Exatamente. Olha só, quando estamos fazendo o processo de mudança de pensamento, reprogramação, é natural termos dificuldade de produção? Sim, é natural, porque a Sim. gente vai estar cheio de questionamentos na nossa cabeça. A Raquel sabe disso, eu sei disso, tu também sabe disso, porque tu está passando por esse processo, né, Ricardo? Nosso irmão aí de jornada. O que que acontece? É natural ter dificuldade de produção, beleza. Só que tu não pode acreditar que por ser um processo natural, uma dificuldade natural, ele seja latente e constante. Aí perdeu a lógica de ser. Aí mais uma vez entra a nossa mentalidade de como a gente encara as coisas. É possível sim que vai me travar um pouco na minha produção, tá? Beleza. Eu tô aqui, ó, tô olhando aqui, ó, tem um HD, tá? Que eu tô com praticamente 16 gigas, tá? De vídeos que eu fiz em janeiro, que eu preciso parar, editar, decupar as imagens e tal. Tá ali. Eu preciso resolver isso. Eu tô com dificuldade de produção porque eu tô cheio de trabalho. Então esse final de semana eu preciso botar minhas coisas em dia para daí eu dar uma atenção lá. Eu preciso organizar minha mente. E é importante a cada período a gente também descansar um pouquinho, tá? Fato que eu fiz hoje. Gente, assim, ó, chegou meio-dia, eu precisava descansar. E aí eu me escorei no sofá ali, eu fiquei 15, 20 minutos, eu cochilei. Eu precisava descansar um pouquinho. E a gente precisa entender que a gente não é de ferro, que a gente também precisa descansar. Mas tudo isso tem a ver com aquela zona de equilíbrio. Então, eu entendo que tem uma dificuldade, mas eu não posso tornar ela latente. Eu espero que eu tenha esclarecido, né, para o nosso irmão. A Nadir Bach botou 7,59. Eu não sei o que é. Se a Nadir puder explicar para nós, Não, né? não. Conexão
é GPS, que ajuda quem participa a se localizar na estrada da evolução. Isso é o Ricardo falando. Eis o Marcelo para cada um, uma bússola mágica para saber o norte. Legal, obrigado mesmo, meu irmão. E a gente procura dar assim, ó, eu sempre falo, né? A gente não vai indicar caminhos, mas nós vamos pegar uma luz e vamos colocar sobre os caminhos que estão aí na tua frente. Mas quem decide é você, porque você é o senhor da sua alma, capitão da sua jornada. Ó, o Maurício, nossa, 2 dias de conexão. Puxa, quero muito fazê-lo novamente. Para quem não conhece, muda muito a vida e te dá coragem para você encarar os teus medos e encarar tudo. O Conexão te dá uma força incrível e te ajuda a você ver a sua vida de um outro ângulo. Mas nenhum é igual ao outro. O Maurício fez 3, se não me falha a memória. Aí, ó, os 3 conexões que eu fiz, nenhum foi igual ao outro. O Marcelão sempre inovando e com grandes surpresas. Então, gratidão, meu irmão. Isso, isso Camila, isso, saber de onde vêm as suas escolhas, baseadas em ti. É isso aí. Exatamente, é isso mesmo. Né? E a questão dos cursos, não, a gente está falando aqui do Conexão, muitos não conhecem o Conexão, muitos não conhecem o Marcelo, muitos não me conheciam, né? Eu sou uma que eu já perdi as contas de quantas conexões eu fiz. Fiz lá como aprendiz, fiz já como mentora também, né? Ajudando no processo ali de evolução. E realmente não existe um conexão igual ao outro. E não existe, não só porque o Marcelo ou a gente aplica técnicas diferentes, mas não existe porque você não vai ser a mesma pessoa quando fizer. Tu fez 1, 2 ou 3, nesse 1, 2 ou 3, alguma evolução tu teve, algum entendimento diferente tu teve. E o momento da tua vida vai ser diferente. Então, a clareza que cada curso vai trazer para ti, independente de ser o mesmo título, conexão positiva, né, ou conexão, ele vai ser sempre diferente. Tu vai mudar, a gente está sempre mudando. Então, cada vez, eu sempre digo, se tiver 20, 30, 40, 50 vezes, eu vou fazer, mas tu já fez tantas vezes e não está adiantando, porque é o que as pessoas pensam, né? Tu já fez 3, 20, sei lá quantas vezes, não está adiantando fazer esse curso? Claro que tá, eu sou uma pessoa diferente a cada vez que eu faço, né? Então, eu sei o que faz bem para mim. E realmente, o Conexão foi o início da minha jornada. O Conexão, eu lembro o dia que eu fui visitar o Marcelo, eu não sei o porquê até hoje. Eu fui falar uma outra coisa com ele, entrei dentro da loja, ele disse, tu vai fazer inscrição, né? Eu, aham. Ele não deixou eu falar. Eu sei que eu fiz a inscrição e estamos aí até hoje, né? E assim, ó, quando vamos fazer isso aí. Daí depois a gente já engatou outros projetos que eu tinha junto. E daí a gente trabalhou juntos Tá também. cortando. E a gente foi nessa jornada. É. E a gente foi nessa jornada, sempre buscando, e daí eu compartilhando tudo que eu já havia feito até então, que eu estava trazendo de bagagem, que a gente podia compartilhar. E acredito sim que o Conexão é transformador de almas, se a gente for falar assim, né? Ele é um transformador porque a gente vai parar e vai pensar sobre as coisas da vida de uma outra forma. A gente teve depoimentos aqui mesmo das pessoas conversando aí e explicando o que é um pouquinho do Conexão. E dentro desse formato que a gente pretende fazer, a gente quer trazer essa luz para vocês. É bem isso. Ninguém é dono da verdade. A gente vai mostrar algumas coisas que vão fazer você refletir sobre a sua vida. Só isso. A partir das suas reflexões, a partir das suas verdades, a partir do seu entendimento, do seu tempo, do seu tempo de resposta em relação à sua vida, é que você vai transformar a sua vida, vai escolher caminhos diferentes e vai seguir em frente. E nós acreditamos seriamente que essa é a nossa missão de vida, é o que a gente leva para as pessoas, é o quanto que a gente
o que que a gente espalha ao longo do caminho, a gente acredita firmemente e fortemente nisso. Nós não sabemos exatamente, as pessoas uma vez me perguntaram assim, qual é a garantia do Conexão? Eu disse, a garantia é que vai ser fantástico o evento, para não dizer uma outra coisa aqui, né? O evento vai ser fantástico. Fodástico. E daí diz assim, ah, mas Porreta, fodástico, pode isso chamar. não me... eu falo assim, não, o evento vai ser do caralho, né? Daí a pessoa, sabe, fica assim, ele diz assim, mas isso não me dá certeza nenhuma. Eu disse, eu não tenho nem certeza se eu vou estar vivo amanhã, tu quer que eu te dê certeza? Se tu não quer fazer, não faça. Se tu quiser fazer, vem com a gente, que pode ter certeza que vai ter muita coisa boa lá, né? A Nadir agora botou ali que você falou o horário de 8 horas, 7h59 vai não atrasar. Não, Legal. A gente resolveu seguir um pouquinho mais, Nadir. Obrigado pela participação aí. Ó, é a minha primeira primeira participação. parte. Gratidão. Gratidão por estar junto com a gente. A gente está falando um monte de coisa. Vocês dois juntos já nos fizeram refletir muito. Gratidão. Obrigado, Justine. Gratidão Obrigada. mesmo. É isso que a gente quer, sabe? É, Assim, ó, eu não vou dizer para você, vai por esse caminho, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. A Raquel sabe disso. Eu cansei de deixar ela bater com a cabeça na parede. E daí ela me dizia assim, por que eu, que tu não me falou? Que daí ela brigava comigo, né? Por que que não me falou? Porque não adiantava falar, tu não queria ouvir, né? Agora que você ouviu, posso te falar mais alguma coisa. E que muito provavelmente ela faz com vocês. Muito provavelmente. Sabe? Tipo assim, ó, tá a gente descontando em cria vocês. Daí vocês, o que que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer agora que vocês vão estar escoladas aí com ela, aí vocês arranjam outras pessoas a fazer a mesma coisa. Isso chama corrente do bem. Na verdade, a gente quer o bem de todo mundo, a gente quer que as pessoas enxerguem a sua vida com a maestria que nós acreditamos que a vida é, sabe? Com todo o brilho que a vida tem, sabe? E todos nós, sim, nós viemos para esse mundo para ser feliz, nós não viemos para ser meia boca, sabe? Eu fico impressionado quando as pessoas elas se colocam no papel de meia boca e vivem meia boca o resto da vida, sabe? Vive naquele... O mundo tá cheio de gente mais ou menos. Não seja você mais uma pessoa mais ou menos nesse mundo. Esse mundo tá cheio de gente mais ou menos. Seja do caralho, seja foda. Faça a sua vida acontecer. Tenha ideias na sua cabeça, implemente ideias, dê com os burros na água, levante de novo, faça a sua vida valer a pena, para você chegar no final da sua vida e olhar para ela e ter orgulho do que você fez da sua vida. Esse é o principal convite, é isso que a gente veio aqui falar. E daí você vai me dizer assim, como é que você descobriu isso? Dando murro em ponta de faca, dando cabeçada em parede. Foi assim que eu aprendi. Ah, foi ruim? Claro que foi uma merda. Foi muito ruim. Mas foi a maneira que eu aprendi. E eu aprendi lá atrás. E daí agora eu trago para as pessoas. É isso. Essa, sabe? Te liga, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá. Bota para fora. Eu sempre tive vontade de fazer uma coisa, é, mas vai fazer então, sabe? Desculpa a minha eloquência, assim, de vez em quando eu me entusiasmo. No Conexão é assim direto. mas essa é a mais pura verdade, essa é a nossa essência, né, Marcelo? É, É. falar para as pessoas hoje, né, e criar essa conexão com elas, é isso que nos impulsiona, é isso que nos mantém vivos. Não é o dinheiro, não é o quanto de likes que nós vamos ter ali, o quanto de curtida, não é nada disso, né? É essa conexão aqui, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, essa ação, né, de estar levando para as pessoas todo esse nosso conhecimento, de criar os nossos monstrinhos, porque tu que mesmo diz, né, eu criei um monstrinho, agora eu estou criando as minhas bruxinhas, porque nesse processo da orientação sempre tem um resultado. Olha, falei para fulana que tem que ser assim, assado, eu tô mudando e fulano tá vendo, fulano... Né? Então, isso daí é que nos enche de satisfação, de prazer, né? E de poder levar essa palavra
para muitas pessoas. E a gente sabe que não é aqui o número de pessoas que importa, que estão nos assistindo, mas a gente sabe que essas pessoas que estão aqui, em alguma coisa vai tocar o coração e elas vão mudar um pensamento, elas vão agir com uma pessoa diferente, elas já não vão mais ser tão agressivas, elas não vão. Alguma coisa acontece, né? Alguma magia, e é essa a magia, ou a bruxaria, ou a feitiçaria que a gente tanto fala, que é essa mudança interna, né? Esse olhar para dentro de ti, saber quem realmente tu é, buscar essa essência, buscar aquela criança lá dentro que um dia sonhou, em fazer algo, que um dia sonhou em ser alguém e por causa do sistema, por causa de crenças, por causa de família, de tudo mais, como a gente disse, a gente não sabe de onde vem isso, teve que se moldar num outro padrão e hoje vive triste, vive deprimido, vive chateado com a vida porque não sabe o que quer, não sabe quem realmente é. E auxiliar nesse processo, porque a gente já passou por tudo isso, a gente já ralou o joelho, né? Já passou por processo de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, de falta de dinheiro, de todos possíveis, né? A gente está aí para mostrar que sim, é possível a gente estar aqui rindo hoje porque nós passamos por tudo isso. E nós entendemos o processo, nós ressignificamos e nós podemos hoje auxiliar as pessoas. E isso é o grande segredo, né? A grande motivação para transformar a nossa vida, é essa libertação de todas essas crenças que a gente carrega conosco. E Tem mais uns sabe o que que... comentários, perguntas? Vai, fala os comentários aí que eu quero fazer um comentário também sobre felicidade. Tá, amei vocês dois, somente gratidão, faça acontecer, faça por você, isso mesmo, Josiele. Ah, ah, uma bruxinha muito orgulhosa do que já me tornei, viu? Ó, viu como as minhas bruxinhas estão saindo aí também? A bruxinha do bem, de boa com careca, mais top das galáxias. Duas grandes pessoas maravilhosas que eu já conheci. Obrigada, Maurício, obrigado, obrigado. Vamos ver aonde mais. Vocês dois hoje já fizeram refletir muito. Gratidão, gratidão, Justine. Isso aí. Quem quiser perguntar, vai perguntando. E acho que a gente está indo para o finalzinho, né, Raquel? Sim, sim. Vamos deixar o pessoal assim, ó, com vontade de uma nova live. Aí entra em Beleza, contato com adorei. você ou comigo, né? É, para a gente fazer uma nova live com mais Vamos sim. ensinamento, com mais coisa, com mais conteúdo, né? Enfim, quando a gente fala em felicidade, e fica aqui a minha mensagem final para todos vocês que acompanharam, que compartilharam. Felicidade para mim hoje é esse momento. Para mim, felicidade é estar aqui com vocês. Para mim, felicidade é ver a Raquel feliz. Para mim, felicidade é ver as pessoas que me rodeiam felizes. Então, chega um ponto da nossa vida que a gente entende muito mais de felicidade do que a gente imagina. E estar aqui com vocês, e ver esses comentários, e ver essas perguntas, e ver o pessoal participando. Isso, para mim, é um momento de extrema felicidade. Porque daí, junto com vocês, porque separado eu não ia conseguir. Eu estou conseguindo completar mais um trechinho da minha obra. Mas a minha obra não acontece sozinho. A minha obra acontece com cada um de vocês. Assim como a obra de vocês acontece com cada um daquelas pessoas que vocês amam e que estão ao redor de vocês. E assim nós vamos completando o grande quebra-cabeça chamado vida. E daí a gente vai conseguindo entender aonde se encaixa melhor cada pecinha, e a gente também consegue entender o que é de fato a nossa jornada e o quanto a gente pode ser feliz na nossa jornada. E esse tempo aí que a gente passou junto, mais de 1h30, para mim é motivo da minha maior felicidade.
ver vocês felizes, ver vocês pegando uma frase, um pedacinho do que a gente falou aqui e colocando na vida de vocês, independente de eu enxergar, da Raquel enxergar, de qualquer outra pessoa enxergar, mas você pegou alguma coisa aqui, pegou uma frase, uma coisa e levou para dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma. Não existe para mim meta maior a ser atingida do que alcançar o coração de alguém em um segundo. Alcançar a sua alma em um segundo. E eu espero sinceramente que tenha sido o caso de hoje. Gratidão. Bom, eu faço minhas as palavras do meu mentor, né? Do meu mago, porque se hoje eu posso ter esse momento de felicidade com vocês, foi porque também eu resolvi seguir um caminho, né? Eu decidi descobrir quem é realmente a minha essência, quem realmente eu sou, e isso eu tenho e devo e agradeço diariamente ao Marcelo, que é o meu mentor, que sempre será o meu mentor, né? E que a gente possa prosseguir junto nessa jornada, auxiliando mais e mais pessoas na busca, né, da sua verdadeira essência, no fortalecimento da sua verdadeira essência, trazendo muitas vezes uma paz, um alívio no coração de cada um de vocês, por causa de uma palavra realmente onde a gente se expressou, onde a gente brincou, onde a gente trouxe essa energia para vocês, essa energia positiva, de felicidade, de alegria, nesse momento onde nós estamos vivendo, que realmente o nosso mundo hoje, nós vivemos neste mundo, estamos sabendo das coisas que estão acontecendo, mas nós não deixamos que o que está acontecendo entre no nosso mundo, no nosso interior. Por isso que a gente está sorrindo o tempo inteiro e às vezes as pessoas se incomodam com isso. Por isso que nós sentimos essa alegria, essa felicidade de estar aqui com cada um de vocês. E que vocês possam sempre estar em conexão conosco. Tem as nossas redes sociais, tem o nosso WhatsApp, tem formas de se comunicarem, né, conosco. Então, usem isso. Não tenham vergonha, não tenham medo, não tenham receio. A Raquel não vai me responder, o Marcelo não vai me responder. Talvez a gente esteja em atendimento, não responda no horário, na mesma hora, mas em seguida a gente vai Mas vamos retornar com responder. todo carinho para vocês, tá bom? Gratidão, gratidão a todos essa noite. Deixa eu só ver que entrou bastante comentário aqui. Tu consegue ver aí melhor, eu acho. A Consigo. Márcia, vocês são maravilhosos, adoro. Kátia, gratidão. Quem mais? Silvana, Silnana, gratidão. gratidão. Clarice, Clarice, gratidão, adoro gratidão, vocês. adoro vocês. A Justine, que lindo, perfeito. Que Josiele, lindo, conexão muito perfeito. forte. Estou arrepiado. Perfeito. A Obrigada, Lia. Josiane. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado. Gente, Gratidão a gratidão todos imensa a vocês, né? todos. E se vocês quiserem mais uma live, incomodem bastante a Raquel. Me incomodem bastante. E a gente vai fazer. Talvez já na semana que vem. Tá bom? Gente, da minha Faremos sim, parte, com certeza. beijo no Independente de onde a coração. gente esteja, né? É, isso. Beijo para Beijo no todos. coração Beijo, beijo, beijo. Fiquem com e até Deus. a próxima. Valeu, tchau. Até. Valeu, tchau, tchau.